Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem de nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro. A pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se, e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém. Até aqui, pode sentar. Saudamos bem-vindos a todos os visitantes, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Feche o teu olho onde você está. Senhor meu Deus, eis aqui a tua palavra. Que teu Espírito trabalhe em nós. Não apenas em nós, homens que estamos aqui, mas também naqueles homens que não puderam estar e estão acompanhando pelo YouTube. Também, Pai querido, clamamos por todas as mulheres que estão assistindo. Pai querido, fala com cada um de nós, que possamos ser tocados por Ti, Pai querido. Que o Teu amado Espírito nos faça pessoas melhores do que nós temos sido. Queima os nossos lábios com brasas retiradas do Teu altar, assim como o Senhor fez com o profeta Isaías. Nós queremos ser queimados nessa noite pelas brasas do Teu altar de fogo. Pai querido, tira a nossa iniquidade. Tira, Pai.
em nome de Jesus, que nós possamos estar aqui com o coração aberto para a Tua palavra, e que toda arrogância, toda soberba nossa, Pai, toda nossa altivez caia por terra, que tenhamos o coração humilde, Senhor, para derramar lágrimas diante de Ti, e dá-nos força, Senhor, para mudarmos aquilo que precisa ser mudado. Nós oramos, nós Te agradecemos, Pai. Fica conosco, segura a nossa mão e dá em nós, Senhor, com vara, pois sabemos que o Senhor nos ama, e como filhos pequenos, que precisam muitas vezes ser açoitados, nós queremos aprender de Ti. Ensina-nos, mostra-nos, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te agradecemos nessa noite e Te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Nessa noite nós queremos falar sobre provavelmente o nosso órgão no corpo humano mais poderoso que nós carregamos. É a nossa língua. Nós já falamos de um monte de assunto, mas hoje nós queremos falar sobre a língua. E esse Tiago que aqui está falando, irmãos, não é o Tiago, filho de Alfeu, que era um dos 12 escolhidos por Jesus para ser um dos seus discípulos. Este Tiago que nós lemos essa carta, aleluia, muitos dizem que foi por muito tempo o pastor da igreja em Jerusalém. Esse Tiago aqui era irmão de Jesus, filho de Maria com José, aleluia. Este aqui amava a palavra, amava o Senhor, aleluia, de uma maneira tremenda e poderosa. E quando você lê o livro de Tiago, sai faísca para tudo quanto é lado, irmão. Tiago era um camarada assim sanguinário, apaixonado pelo Senhor e pela sua palavra, aleluia. E eu acho interessante que quando Tiago, ele começa a falar sobre a língua do homem, a primeira coisa que ele fala, ele ensina que quem fala, aleluia, resumindo, trocando por miúdos, ele inicia dizendo o seguinte, nesse primeiro versículo que nós lemos, ele inicia dizendo o seguinte, que normalmente, quem ensina é que fala, esse é o mestre dos demais, e os discípulos normalmente ouvem. Ah, mas isso não está escrito. Não, mas se tu for ler nas entrelinhas, o que o irmão de Jesus estava querendo dizer é que nós carregamos uma autoridade profética nas nossas palavras. E Tiago, ele já começou dizendo o seguinte: nós falamos demais. Nisso aqui, se você for entender o que ele queria dizer com isso, Tiago ele disse: nós falamos demais, porque tudo o que nós falamos, nós estamos sempre ensinando alguém. Nós estamos ensinando. Tu quer ver um filho, quando tu vê o teu filho está xingando exatamente como tu xinga, está reclamando do mesmo jeito que você reclama, e daí tu diz: mas quem te ensinou isso? Daí quando tu para e analisa, eu digo: cara, mas fui eu. Eu quero que você entenda que nas nossas palavras nós estamos sempre ensinando alguém. Tem muita gente que nunca será cristão porque olhou para as palavras que você libera na sua boca. Palavras que muitas vezes dizem que Jesus é bom, que Jesus liberta, mas as atitudes gritam outras palavras.
E então isto nós conhecemos como uma grande hipocrisia, uma grande mentira. Nós somos uma falácia, nós somos uma farsa. Tem vizinho de crente que nunca será crente, simplesmente porque é vizinho de crente. Porque aquilo que a pessoa olha o crente fazer, denuncia, e ele está aprendendo. Eu que moro ao lado de um crente, estou aprendendo com esse crente o que é ser crente. E ali há palavras terríveis, há maldições sendo lançadas, há um péssimo testemunho. Mas ele não era meu aluno. Irmão, as coisas ruins que você fizer, pode saber que tu está ensinando eles lá. Tu está dizendo: olha, esse Jesus é um mentiroso, esse Jesus não transforma a vida de ninguém. Se eu tiver uma Bíblia embaixo do sovaco, e as mulheres não rapar as pernas, e não aparar as pontas dos cabelos, está tudo certo. Pode ser um sem vergonha, pode ser um maldizente, pode ser um caluniador, não tem problema nenhum. Isso é mentira. O Evangelho, para começar, ele é poder de Deus. É poder de Deus para salvação. É poder de Deus para salvação. Por quê? Porque ele me transforma para a salvação. Eu sou transformado para a salvação. As minhas palavras mudam. Por quê? Porque eu serei salvo. Então, meu querido, você tendo alunos ou não, quem olha para você está aprendendo com você. E Tiago, ele começa isso aqui já dizendo: nós estamos sempre falando, somos mestres. Nós somos mestres. E se nós estamos sempre falando, quem está à nossa volta está sempre aprendendo. E eu quero que você entenda este peso. Este peso tem que vir acoplado na tua mente todos os dias que você acorda. Uma vez eu vi uma ministração que eu nunca esqueci. Eu acho que eu recém tinha casado, isso faz uns 20 e poucos anos. Pastor Gesiel Nunes Gomes, ele é considerado o príncipe dos pregadores do Brasil. O cara é ninja. E ele liberou uma palavra naquela mensagem que eu nunca me esqueci. Todas as nossas palavras que nós liberamos, todas elas vão para um lugar e elas ficam armazenadas. E ele usou esse termo, esse é um termo que ele usou: nas paredes do universo. Sabe o que ele estava dizendo? Que tudo que nós dizemos está num memorial. Tudo que nós falamos de bênção está nesse memorial. Todas as maldições estão nesse memorial. Todas as coisas que nós gritamos em cima dos telhados estão nesse memorial. E todas as coisas que nós gritamos abafado, só conosco mesmo estão nesse lugar. E um dia nós daremos conta de cada uma delas. E como nós abrimos, a nossa latrina para falar porcaria. Eu quero que você saia daqui pensando sobre isso. Uma grande verdade sobre a nossa língua é que nós seremos cobrados pelo que nós falamos. Quanto mais falamos, mais seremos cobrados pelo que nós falamos. E é interessante porque anatomicamente o Senhor fez uma boca e 2 ouvidos.
porque o Senhor espera que a gente escute mais e melhor do que fale. Nós temos que aprender a falar menos. Nós precisamos, porque nós seremos cobrados por cada palavra. Não existe o não dá nada, não existe o ninguém ouviu, não existe o ninguém viu, ninguém sabe. Está tudo nas paredes do universo, e um dia isto será jogado na nossa cara. Jesus falou que vai vir um tempo que aquilo que nós fizemos no oculto será colocado em cima dos telhados, para que todo mundo veja. E nós precisamos entender esse peso. Mas nós não seremos cobrados apenas pelo que nós falamos, nós seremos cobrados pelo jeito que nós falamos. Tem mais isso, porque ser cobrado pelo que eu falo já é um problema. Agora, eu serei cobrado pelo jeito que eu falo. Não basta só a mensagem, o jeito, a maneira com que eu entrego a mensagem também importa. Porque a forma como falamos pode destruir tudo aquilo que nós falamos. Se eu gritar com alguém, eu posso trazer as maiores verdades do universo para essa pessoa, ela não vai entender uma palavra. Eu posso entregar o suprassumo da tecnologia através de meus lábios. Se eu for grosso, estúpido, mal educado, a pessoa não vai ouvir nada disso. Então a forma com que nós falamos pode destruir toda a mensagem. Tem gente que é muito bom de falar a verdade, mas fala de um jeito que a pessoa que ouve entende aquilo como uma acusação. E eu quero que você entenda que se você é tosco, nós estamos vivendo no meio da geração mais mimizenta da história, e muitos ainda dizem: eu não sou mimizento. Ah, não é? Vamos ter um gabinete então. Não é mimizento? Não, meu filho, a questão é quanto mais ou quanto menos. Todos nós somos melindrosos, uns mais delicados do que outros. Ah, mas eu só falei a verdade. Ah, irmão, o como você fala. Provavelmente nós somos a igreja com o maior número de pessoas sinceras aqui na região. Só que para você que é sincero e que gosta de largar a coisa branca, bem clara, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você falou verdades, e eram verdades, que você despejou na cara de alguém, que talvez até precisasse ouvir? Eu não estou julgando o mérito se a pessoa precisa ou não. Talvez a pessoa precisasse ouvir, e aquilo era uma verdade, e a pessoa ficou de mal com você. Quantas vezes? Isso me ensina uma coisa, que a maneira com que eu falo é tão importante quanto o que eu falo. Porque senão eu posso trazer o melhor da terra, a pessoa não vai entender. Não sei se você está entendendo. Falar verdades extraordinárias de maneira errada pode terminar com a eficácia da mensagem. Daí você trouxe uma mensagem poderosa, a pessoa não ouviu, não entendeu? E pior, provavelmente vai ficar bravo contigo, porque teve um monte de gente que ficou bravo comigo, chateado comigo. E quem me conhece sabe, irmão, eu falo desse jeitinho assim, meio simpático. Por isso que eu estou falando cada vez menos, irmão.
que seguido meu telefone toca. Pessoas magoadas. Irmãos, e nós temos que aprender a lidar. Essa mensagem é para mim também. Eu tenho que entender que a gente não pode simplesmente despejar nas pessoas, por mais que seja uma verdade cristalina, por mais que tenha sido o Espírito Santo que mandou você entregar. Talvez o jeito que você entregou foi mais usado o jeito pelo capeta, e a mensagem quem deu foi Deus. E agora que confusão. Deus deu uma mensagem, mas a minha carne, influenciada pelo inimigo, entregou e distorceu no ouvido de quem ouve. Aquilo é uma acusação. Aquela pessoa não gosta de mim, e a única coisa que ela entendeu é isso. Não, ele não gosta de mim. E não é. Você está entendendo? Então, o jeito com que nós falamos é muito importante. Outra coisa, isso aqui é fenomenal. Nós seremos cobrados não apenas pela maneira que nós falamos e pelo que nós falamos. Nós também seremos cobrados pela intenção pela qual nós falamos. Meu Deus, agora piorou. Imagina, se eu serei cobrado pela mensagem, se eu serei cobrado pela maneira com que eu entreguei a mensagem, eu também serei cobrado pela intenção que havia por trás de mim de entregar aquela mensagem. Porque tem muita gente que entrega do jeito certo a mensagem certa, mas no coração com a intenção errada. Quantas vezes eu e você já falamos verdades do jeito certo, mas a gente tinha algo em mente. Eu sei que se eu falar, se eu cantar isso aqui para fulano de tal, eu sei que aquilo vai cair no ouvido certo. Eu sei. Tchá. Quantas vezes você já fez isso? Hein? Só eu que fiz isso? Sabe o que é isso? Manipulação. A mensagem certa, do jeito certo, mas uma intenção podre. A intenção pelo que eu estou falando pode botar a perder tudo o que eu estou falando. Tem muita gente que prega a mensagem, irmãos, da palavra de Deus nos dias que nós estamos vivendo. A mensagem é ótima, a mensagem é de Deus, o jeito de trazer a mensagem é certo, mas a intenção pela qual a pessoa entrega a mensagem é errada. Muitos querem entregar a mensagem porque querem dinheiro, outros porque querem fama, outros porque querem status, outros porque querem ter para si um séquito de adoradores e pessoas que andem em roda dizendo: uau, como é poderosa, como é poderoso. Então a minha intenção em entregar a mensagem, o que eu tenho em mente, qual é, o que eu quero, qual é o meu objetivo em entregar a mensagem? Será que há pureza no nosso coração de entregar a mensagem? A graça veio para arrebentar, irmãos. Ah, pastor, não entendi. Irmão, antes de Jesus, eu podia falar a maior barbaridade, eu podia falar de Deus, eu podia espraguejar, eu podia falar o que fosse de Jeová. Se não tivesse testemunha, estava tudo certo. Agora a graça, eu estou no oculto, e eu serei cobrado por aquilo que eu fiz no oculto, por aquilo que eu falei no oculto. Ninguém viu, mas o Deus, Criador dos céus e da terra, viu, e um dia Ele jogará na minha cara.
Adultério era considerado, o pecado de adultério só se fosse pego no ato, com no mínimo 2 testemunhas, uma só não adiantava. Não é adultério. Jesus, ele disse o quê? Se alguém pensar, já adulterou. Daí, ai, glória a Deus pela graça, irmão, a graça veio e complicou mais o negócio. Você não está entendendo? Mas a lei era difícil. A lei difícil? Difícil é a graça, irmão. Que a minha intenção agora, ela é medida. A lei não media a intenção, mas a graça mede. E nós precisamos entender isso. Somente Deus pode julgar as intenções em nossas palavras, e Ele é implacável. Ele sabe exatamente o porquê nós estamos falando. Ele sabe exatamente qual é o desejo do meu coração. Quantas vezes nós falamos verdades certas, da maneira certa, mas com a intenção errada? Nós somos manipuladores. Não são só palavras. Nós somos um ministério profético. Eu quero que você entenda isso. E uma vida profética, ela é diferente, meu irmão. Não são só palavras, nunca foram só palavras. E Jesus, acerca disso, um dia ele disse assim, que a boca fala o que o coração está. Quem disse isso? Jesus. Então a boca fala o que o coração está cheio. E tem um detalhe, sabe o que Jesus estava dizendo? Nós só falamos o que nós pensamos. Eu vou desenhar para ficar mais fácil de você entender. Tem gente que às vezes não entende muito bem, ou não quer entender. Por exemplo, quem fala muita besteira, é porque isso tem grande lugar em seu coração. Eu não estou dizendo que tem todo o seu coração. Eu tinha um amigo meu, amigão, irmão, do coração. Um dia nós conversando, e ele queria muito pregar a palavra. Ele até tinha uma boa palavra, mas ele era meio doidinho. Um dia conversando eu e ele, eu digo, mano, eu posso te dar um conselho? E eu só vou te dar esse conselho porque eu te amo, e eu quero que tu não me leve a mal pelo que eu vou falar. Sabe por que as pessoas, é muito difícil quando tu prega as pessoas te levar a sério? Porque de 10 coisas que você fala, 9 é para as pessoas rirem. Então quando tu quiser falar verdades sobre o evangelho, a pessoa vai ficar esperando a piada, esperando a pegadinha, esperando o momento em que tu vai fazer pegadinha do malandro, glu glu, glu glu. Eu não estou dizendo que a gente não pode brincar, irmão, não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente não pode fazer da brincadeira um estilo de vida. Entendeu? Para tudo tem um tempo, irmão. Tem um momento de rir, tem um momento de chorar, tem um momento de abraçar, tem um momento que nós deixamos, que nós nos apartamos de abraçar. Isso Eclesiastes 3 nos ensina. Quem fala muita bobagem é porque isso tem um grande lugar no seu coração. Quem fala muito de futebol é porque isso tem muito no seu coração. Camarada só fala do Inter, o Inter tem um grande lugar no seu coração. Só fala do Grêmio, o Grêmio tem um grande lugar no seu coração. Só fala de política, e olha, nós temos assunto para falar de política, né? É porque isso tem um grande lugar no seu coração. A boca fala o que está cheio o coração. Vocês notaram que tem gente que só conta desgraça, só conta problema? Por quê?
Porque os problemas têm um grande lugar no seu coração. Tem gente que só sabe falar das suas mazelas, só sabe falar do seu trauma, só sabe falar da sua dor, só sabe falar de um casamento que faliu, de um filho que morreu, de uma falência, de uma empresa, do tempo que tinha dinheiro, ou poder, ou influência. Por quê? Porque aquilo tem um grande lugar no seu coração. Então a verdade é que muitas vezes nós criamos postes ídolos. Tem crente que a gente nunca ouve falar de Jesus. Tem crente que os colegas de trabalho não sabem que ele é crente. A boca fala, porque está cheio o coração. Irmão, meu assunto na rua aí é Jesus. Eu for falar com qualquer pessoa que vier fazer qualquer serviço aqui, eu já vou tentar falar de Jesus. Aleluia. Em qualquer lugar eu vou tentar colocar Jesus no assunto, porque Ele tem que ter a maior parte do meu coração. Ele tem que ter. Eu posso pensar em outras coisas, Ele me dá esse direito, aleluia, mas o principal lugar tem que ser o dele. O principal lugar tem que ser o dele. No versículo 2, Tiago diz o seguinte: quem controla o que fala, controla o seu próprio corpo. Meu Deus! No versículo 2 ele fala isso. Imagina que poder! Quem controla o que fala, consegue controlar seu próprio corpo. Resumindo, quem consegue, porque assim a gente só fala o que a gente pensa. Ah não, aquela pessoa falou sem pensar. Não, ela pode ter pensado pouco nas consequências, mas é impossível, a ciência diz isso, que é impossível falar algo que antes não passou pelo meu córtex cerebral. É impossível. Eu não consigo falar sem que o cérebro analise isso. O que acontece? Tem gente que não tem filtro. Tem gente que ele pensa e já fala. Ele pensa e fala. Então ele falou sem pensar. Não. Ele pensou, só que ele desconsiderou. Para ele não é importante saber se aquilo vai machucar ou não vai. Para ele isso ali não é importante. Eu quero que você compreenda o seguinte: quem controla o que fala, controla o seu próprio corpo. Então vamos lá. Se eu só falo o que eu penso, quando eu controlo o que eu falo, eu estou também controlando o que eu penso. Isso aqui tem que ficar evidente para você. Ah, pastor, me dá um exemplo. Vou dar um exemplo para você entender. Fulano de tal traiu a esposa, a namorada, a noiva, não interessa quem era. Fulano de tal traiu. Ah, ele traiu sem pensar? Não. A traição, ela é consumada no motel, ou no mato, ou dentro de um carro, não interessa onde. No coito, vamos usar esse termo bem moderno, super moderno, né? Aquilo ali, irmão, é só a consumação de algo que começou muito antes. Ninguém vai falar com uma mulher que não é a sua sem antes pensar exatamente do que está falando. Isso é premeditado, irmão. Ai, foi um acidente. Você acredita nisso? Não se acredita no Papai Noel também? Aconselho você botar as meias lá perto da árvore de Natal.
Irmãos, tudo tem a ver com o que eu falo. Vem o pensamento, acha que não vem na mente de todo mundo? Pensamentos da carne, setas do inimigo. Chega um monte de sugestão de amizade. Facebook tem muito disso. No Face. Eu digo, meu Deus, mas por que essa manhã que o senhor está tapando os bicos? Quer ser minha amiga? Não, muito obrigado. E vai indo, vai passando. E o pior é que diz ali, 5 amigos em comum, 6 amigos em comum. Daí eu fico curioso, digo, pronto, quem foi que aceitou a amizade dessa pombagira? Para começar, isso aqui é mentira, né? Alguém é um velho gordo que quer o dinheiro de um pateta, de um idiota. E os bocoió estavam ali achando que estão abafando. Essa semana, mostrei pra Geise hoje isso. De vez em quando eu dou umas olhadas. Quem é os que querem ser meus amigos? Irmão, elas tapam os bicos e botam a foto. Ah, são feias? Tem umas que são mais feias que a mãe da necessidade, mas tem umas que não são. E daí? 12 amigos em comum, 13 amigos em comum. Que vontade de entrar para saber quem é. Forçar esse espírito do inferno. Irmãos, tudo começa num pensamento, e daí isso é transformado em palavras. Se eu conseguir controlar o que eu penso, se eu conseguir mudar os meus pensamentos, ali como Romanos 12 diz, renovar a minha mente. Se eu mudar os pensamentos, Satanás botou, Satanás dos infernos, excluir, remover, não, sai daqui, pombagira do inferno. Eu já não quero pensar nesse trem, vamos pensar uma coisa que presta. E daí eu não vou falar, porque eu quero que você entenda uma coisa. Isso aqui é uma verdade que você tem que entender. O falar nem sempre envolve palavras. Aqui agora enfeiou. Se falar já era ruim, deixa eu dizer, a comunicação muitas vezes não precisa de palavras, irmão. Haja vista a quantidade de mudo que fala, que é uma loucura. Irmão, vocês já viram 2 mudos conversando no ônibus? Irmão, eu pegava Centralão, tinha uma equipe de mudo. Eles entravam lá tem uma escola especial de mudos e surdos lá em Esteio. Muitos anos eu vim de ônibus, e eles pegavam o mesmo ônibus que nós. É uma escola estadual, ensino médio. Toda a escola é só mudos e surdos. Se eu não me engano, é Padre Reus o nome da escola, mas posso estar enganado, tá? Lá em Esteio, uma coisa assim. Irmãos, e um dia, deixa eu comentei uma gafe. Eu passava sempre na frente daquela escola, eu fazia divulgação de curso de informática. Um dia eu olhei, eu digo, mas aquela escola eu nunca fui. Entrei lá, a moça me atendeu. Eu dei uma... a diretora pode me atender? Pode. Fiquei lá, tomei café. A diretora veio me atender. Eu digo, no curso de informática, não sei o quê. Daí ela viu que eu tinha entrado numa furada, né? Eu disse, é mesmo? Não, eu não sei se o senhor sabe. É lógico que eu não sabia. A nossa escola é só para mudos e surdos. O senhor tem algum professor que fale Libras? E agora, como é que tu sai dessa? Pedi desculpa e nunca mais voltei lá. Mas eu fui tentar vender curso de informática, mas eu não sabia que o pessoal era tudo surdo e mudo. Vou ensinar como? Eu digo, boca aberta, né? Em vez de ter nada, ai meu Deus do céu, um escolão, e tinha um monte de aluno, né? Se eu tivesse um professor com Libras, tinha um monte de gente.
Era um nicho de mercado e ninguém ia lá divulgar. A diretora mesmo, muito querida, ela disse: olha, nunca ninguém veio divulgar curso aqui. Justamente porque tu precisa de um professor que ainda entenda de informática e que tenha o curso de Libras. É aí que está a dificuldade, né? Irmãos, então o falar nem sempre envolve palavras. Aqueles mudinhos falavam mais que o homem da cobra e fazia aquelas coisas aradas assim, cara. Eles iam de Esteio a Novo Hamburgo só nas micagens, pai, não sei o que, pai, não sei o que, pai, dava risada. Eles não falam, eles não escutam, mas tu sabe que eles soltam aqueles, né? Rapaz do céu, eles eram muito divertidos e muito falantes, super comunicativo, né? Uma vez eu vi um episódio do Ratinho, que ele botou lá na histórias que o povo conta, da mudinha mais fofoqueira da cidade. Ai, por que eu falo essas coisas? Vamos voltar para o assunto. Falar nem sempre envolve palavras. Um olhar fala muito. Conforme o jeito que tu olhar para uma mulher, tu está dizendo muita coisa para ela. Ela não é boba e tu também não é. Um olhar fala ou não fala? Se tu olhar para alguém com um olhar de desprezo, de deboche, tu está dizendo, está comunicando algo ou não está? Com certeza. Então, a maneira com que eu olho as pessoas será cobrada, porque eu estou entregando uma mensagem. Mas ninguém viu. Tem um que viu, irmão. E um dia aquilo será colocado diante de mim. Por isso que eu não olho para ninguém de maneira indevida, eu me cuido. Nós temos que cuidar mais do que a gente assiste. Um gesto muitas vezes fala mais do que 1000 palavras. Passar por alguém num mercado fingindo que não viu, que não viu. Quantas vezes você passou por pessoas que fingiram que não te viram? Quantas vezes você fez isso? Eu mesmo já fiz isso. O que nós estamos comunicando? Que nós somos mentirosos. Nós preferimos a mentira do que a verdade. E agora o caldo entorna. As minhas palavras não são aquelas que eu falo apenas, os meus gestos. As minhas palavras também são as mensagens que eu digito no meu celular. Sem haver uma sílaba falada. Mensagens escritas no oculto, na madrugada. Mensagens que são faladas e logo na sequência apagadas. Mensagens que tem lá no final objetivo, vai com o númerozinho 1 assim, uma visualização só. A pessoa olha e pum, apaga. Bilhetinhos. Falar nem sempre envolve palavras. Pastor, mas não sobra nada. Exatamente, é isso que eu quero que você entenda. Não sobra nada. O que eu falo, o que eu penso, tudo estará um dia diante de mim. Que poder há nessa língua. O verso 5 diz que é um pequeno órgão, mas que é capaz de levar alguém ao céu ou ao inferno. Resumindo, é isso. Um pequeno órgão. E ali ainda faz uma analogia dizendo assim, que uma pequena fagulha pode incendiar uma floresta inteira. É ou não é verdade? Irmãos, às vezes uma pequena palavra pode criar uma contenda. Quantas vezes você sabia que aquela palavra, se ela fosse liberada, ia causar uma confusão em determinado lugar, e mesmo assim, assumindo o risco,
às vezes até desejando que isso acontecesse, você liberou essa palavra. Meu Deus, quantas confusões, quantas contendas iniciaram por causa disso. Quantos de nós, irmãos, já causaram confusões em lugares, empregos, famílias, por ter aberto a boca? Quantos de nós, quantas vezes a tua palavra arrebentou com a tua esposa? Quantas vezes a tua palavra deixou teus filhos em lágrimas? Quantas vezes um gesto seu, um desprezo no olhar, arrebentou com alguém? Quantas vezes o silêncio, irmãos, e tem vezes que o silêncio, pessoas que ficaram dentro de um relacionamento, às vezes uma semana sem abrir a boca, e daí você diz o quê? Eu não falei nada, e precisa, tu acha que precisa falar? É sobre isso. Ai, mas eu não ofendi. Irmão, antes tivesse ofendido. Ai, fulano te respondeu? Não. Daí o que que normalmente as pessoas dizem? Não respondeu. Nem para me mandar né? Você já entendeu? Nem para me xingar. Nem para me xingar. E daí, isso não me comunica alguma coisa? O silêncio muitas vezes fala muito mais do que palavras liberadas. Casamentos acabaram por causa de palavras, atitudes que falaram muito mais. Ministérios ruíram. Filhos ficaram traumatizados. Por causa de palavras, pessoas nunca mais voltaram à casa do Senhor. Tem gente que abomina. Tem gente que abomina, tu convida para ir na igreja, diz: eu não quero saber de igreja. Pessoas que foram machucadas, por quem? Por Jesus? Não! Por pessoas como eu e você, que não pensaram antes de falar, e no que falar, e como falar. E quantas vezes fomos eu e você que botamos as pessoas para fora? Quantas vezes fomos nós? Quantas vezes a sua esposa, a sua namorada, ou sei lá quem, ou seu pai, ou a sua mãe, foram dormir chorando com palavras que você liberou? E se tem alguém que tem um curso da palavra que machuca, é Satanás. Satanás, ele libera aquela palavra que é do tamanho certinho da dor da pessoa. Já notaram que tem certas pessoas que quando abre a boca ele não fala muito, mas ele destrói. Satanás ajuda, porque quanto maior o estrago, melhor. Me lembro de uma igreja que acabou por causa de uma mentira. A mulher inventou que estava grávida do pastor. E daí, meu filho? Obviamente,
no terceiro mês, ela perdeu a criança. E agora? Vai provar como? O pastor perdeu a igreja, o pastor perdeu o casamento, o pastor foi para o fundo da depressão, pensando em suicídio, e daí 2 ou 3 anos depois, a pessoa chega diante do pastor e diz: ô pastor, eu queria te pedir perdão de tudo aquilo que eu inventei. Daí o pastor começou a chorar. Ele disse: eu te perdoo, só que esta verdade vinda agora não vai me trazer de volta à igreja. Essa verdade dita agora não vai trazer mais a minha esposa, que já está até em outro relacionamento. O verso 6 diz que a língua é fogo. E eu quero ler o versículo. Esse versículo aqui é muito forte. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, toda ela, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. As chamas que vêm para queimar são chamas do inferno. O texto, ele fala que esse tipo de língua aqui, que é um fogo, que é um mundo de iniquidade, essa língua aqui é uma língua que é dominada pela própria carne. Entendeu? Quando a minha língua é dominada pela minha carne, o que é a minha carne? A minha carne são os meus desejos carnais, as tendências pecaminosas, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós nascemos na iniquidade. Então o pecado está arraigado na nossa natureza carnal. Eu preciso do sangue de Jesus sobre a minha vida. Então, quando a minha carne comanda, é o desejo do meu coração, são as minhas vontades próprias, as minhas concupiscências, aquilo que o meu coração deseja, minha carne mortal deseja. Irmão, quando você dá lugar para a carne, quais são os pensamentos que vêm na tua mente? Quem aqui nunca pensou em matar alguém? Parabéns, você está muito santo. Ou é muito mentiroso. Quantas vezes aqui você não pensou: bem que essa pessoa podia ter um câncer galopante e morrer, e resolvi um problemão? Irmão, meu Deus, nem com um carro podia atropelar, né? Quando a gente odeia, né? Assim, tem aquele ranço, caminhãozinho 18 rodas passar por cima, passando umas 16 por cima já tá bom, não vamos exagerar. Coitado do motorista, tem o trabalho de passar com 18 rodas em cima, é complicado. Irmãos, a nossa natureza carnal é terrível. Por isso que eu não posso alimentar de forma alguma a carne. Se eu alimento a carne, ela domina o espírito.
Agora, se eu alimentar o Espírito Santo vence. Tudo é uma questão de escolha. E esse texto também diz que bênçãos e maldições vêm da mesma língua. É do mesmo lugar, irmão. No verso 10 diz assim: nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos pessoas com a mesma língua. Em outras palavras, a gente vem na igreja aqui, canta, né? Quebra-me, Senhor, faz de mim um vaso novo. Ó, Senhor, cresça na minha vida, né? Queime em mim todos os outros amores. Vem, Senhor, lava-me, limpa-me, transforma-me, sonda-me, mova em mim, mude em mim. E às vezes na mesma noite nós estamos dando patada nos filhos, nos amigos, nos irmãos, porque algo não saiu exatamente. Eu já vi crente dando patada porque perderam o Grenal. E eu não estou falando agora desse fim de semana. Isso aí eu vi faz tempo. Cara, um dos dois times perdeu e o irmão deu uma patada. Isso me ensinou algumas coisas. Primeiro, ele não estava no culto. Como é que ele sabe o resultado? O jogo estava durante o culto. Parei um pouquinho, veio fazer o que aqui? Vai para os bares aí, assistir o jogo. Que não adianta vir aqui querer cultuar a Deus. Está enganando quem? Está enganando quem? Irmão, você tem que sair daqui, ó, perito nisso aqui, ó. Nós somos profetas em tudo o que falamos, para o bem e para o mal. Você é profeta em tudo que você fala, para o bem ou para o mal. Você tem que entender isso. E olha aqui, ó, essa frase que eu estava meditando e o Senhor me deu essa frase: anjos e demônios irão te ajudar a cumprir a palavra liberada. Você escolhe quem será o seu ajudante. Anjos e demônios, eles irão te ajudar a cumprir a palavra que você liberou. A minha escolha é em escolher qual deles que vai me ajudar. Então, com a mesma boca eu posso abençoar alguém, eu também posso amaldiçoar alguém. Quantas vezes você amaldiçoou seus filhos, sua esposa, seu casamento, sua empresa, a si mesmo? Meu Deus! Eu quero falar rapidamente sobre alguns tipos de palavras proféticas, para você entender o que é uma palavra profética. A reclamação é uma palavra profética. Irmão, agora se prepare, porque eu vou apanhar que nem cachorro. A etimologia da palavra, quando você estuda a palavra reclamar, quando tu vai para a origem dela, a origem etimológica dela, da palavra, diz que o ato de reclamar é pedir com que o acontecido seja repetido em nossa vida. Meu Deus! Quando eu reclamo que o carro estragou, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo: Senhor, na próxima oportunidade, assim que eu arrumar, eu estou pedindo, ó, estraga ele de novo. Você não sabia? Reclamar é clamar de novo. É clamar de novo pelo que aconteceu. Você está reclamando do carro estragado, você está clamando para que aconteça de novo o carro estragar. E daí, vem um anjo ou vem um demônio para fazer cumprir o que você acabou de fazer?
Os demônios, irmão. Quando você reclama do teu casamento, quando você reclama da sua esposa, quando você reclama da comida dela, irmão, às vezes é um angu. Coitado. Mas não reclame, irmão. Vai cozinhar você. Paga um curso. Convida a tua sogra para vir aí, se ela cozinha bem. Irmão, Deus quer que a gente clame, não fique só reclamando. Irmão, como a gente gosta de reclamar, que hábito terrível de perder. E aqui é uma pergunta: que palavras saem da nossa boca quando as coisas dão errado? Hein? Deixou cair um tijolo no teu dedão. Glória a Deus! Irmão, se as palavras não são essas, é tempo de parar de reclamar. Irmão, tem gente que não chama o urubu de meu louro porque a ponte de Paris é o mínimo. Todos os orifícios do corpo humano são chamados. Vamos usar assim, todos os orifícios inferiores do corpo humano. E nós não somos assim. Que M, que droga. Tá uma droga esse casamento. Tem demônio que vai fazer cumprir. Vai começar a ver o que é uma droga. Esse meu emprego é uma B. Esse meu emprego é uma M. Ah, irmão, te prepara. Se tá ruim, vai piorar. Não aguento mais. Outro tipo, fofoca. Meu Deus. Transmitir informações sem a devida atenção. Isso é uma fofoca, irmão. É transmitir informações. E aqui tem as famosas 3 peneiras de Sócrates. Isso aqui é super conhecido. Primeiro, o que você vai falar, tem bondade nisso? Em outras palavras, isso que você vai falar edifica alguém? Vai abençoar alguém, essa informação? Não abençoa ninguém. Aliás, amaldiçoa alguém? Não, então ó, já caiu na primeira peneira, sai fora. Segundo, é verdade? Isso que você tem para dizer, você tem certeza que é verdade? Não, me disseram. Não, irmão, te disseram, não serve. Ah, então não sabe se é verdade. Ah, então já caiu aqui. Não sei nem se isso é verdade, como é que eu vou falar? E a terceira peneira é da necessidade ou da utilidade. Isso que você vai falar é necessário? É uma coisa importante? Isso vai mudar alguma coisa? Não, com essa verdade aqui, isso vai ser útil para alguém. Alguém vai ganhar alguma coisa, vai ter alguma utilidade, alguma necessidade, algo que venha para haver um crescimento? Não é. Porque às vezes, irmão, aquilo ali, ó, é verdade e até tem bondade nisso. Só que aquilo não acrescenta nada para ninguém. Então não conta. Entendeu? Às vezes vai cair em uma das peneiras. Ah, tem bondade e acrescenta, mas é verdade? Não tenho certeza se é verdade, então não conta. Então não conta, irmão. Fofoca dá maior confusão. Ai, olha, não é fofoca, viu? Mas eu só vou fazer um comentário. Ah, irmão, pelo amor de Deus, achando que a gente é criança, a gente dá o nome de comentário para fofoca velada.
Quantos comentários a gente já fez? Deus, centenas de comentários. E desses comentários o inferno está cheio, irmão. Se Deus pudesse trabalhar na Grow, que é uma empresa que faz brinquedos mundialmente, ou na Estrela, que faz brinquedos nacionalmente, ou na Hasbro, que também faz brinquedos mundialmente, e ele pudesse fazer um jogo para vender assim para as pessoas, o nome do jogo, até tem um jogo com esse nome, seria o jogo da vida. Cada um cuida da sua, cuida da tua vida, irmão. Fofoca, não quero saber. Minha vida já está complicada demais para saber da vida dos outros. Não me interessa. Tu nem sabe da última. Ó, irmão, por mim ela pode ser a penúltima, antepenúltima. Eu não quero saber de nenhuma delas. Tu não sabe da maior. Irmão, não quero saber a maior. A do meio eu não quero saber. E a menor eu também não tenho a mínima intenção de saber. Muito obrigado. Nem te conto. Isso aí, acertou, irmão. Não me conta. Mas a gente, tenho uma quentinha aqui. Tem gente que chega a dar uma gastrite. Eu vi gente na igreja, no culto de oração, eles se ajoelham um do lado do outro e começam a conversar. Eles estão mentindo para quem? E papi, e o pessoal orando, e papi. Esses dias eu peguei nas câmeras uma turma aí. Tenho todas as imagens. Eu vou começar a fazer os cortezinhos e vou mandar para a pessoa. Olha aqui que lindo, irmão, que pensa. Era para te falar com Deus, não com o irmão do lado. O irmão quer conversar, vai para a rua. Até falta de respeito com Deus. Vem fazer o que aqui? Impedir outro de falar com Deus? Então, eu não sei que papel você está fazendo, mas não é o de servo de Deus. Veio para a igreja para conversar durante o culto. Gente que bate papo, cara, o dia, meu Deus, eu peço a Deus, Deus não permita isso. Sabe aquele dia que às vezes a gente não está muito legal da cara? Eu tenho que pedir misericórdia para Deus. Me ensina, Senhor, eu tenho que mudar isso. Às vezes eu me envareto. Sabe que, irmão, eu não quero fazer isso, mas a vontade que dá é dizer, igreja, todo mundo fica quieto, que os irmãos ali tem um assunto top. Josi, alcança o microfone ali. Melhor, vamos facilitar, vamos fazer um negócio top. Vamos pegar 2 microfones e vamos dar ali para eles, já que o assunto é importante. A gente para o culto e eles falam no microfone o que um estava falando para o outro. Todo mundo fica sabendo, a hora que eles encerrar o assunto, a gente segue da onde parou. Se eu fizer isso, irmão, a pessoa vai me chamar que eu estou endemoniado. Vão dizer que o capeta entrou na minha vida. Não é o que vai acontecer? Pastor do Rio Grande do Sul enlouquece! Irmão, eu vou parar na TV. Periga receber um processo por expor. Você está rindo que não é você. E Deus, como está? E Deus, como fica? Como Ele fica? Tem uma regra: se não for para falar bem, não fala. Não fala. Irmão, uma das coisas mais ingratas de ser pastor é a de ter que falar coisas ruins para algumas pessoas em determinados momentos. Essa é a parte pior, porque a gente é obrigado, como atalaia, a avisar. Quantas vezes, eu já perdi as contas de quantas vezes eu chamei pessoas para conversar e eles ficaram bravos comigo, como se eu fosse o inimigo. Irmão, se eu fosse o inimigo, eu deixava do jeito que estava, te exploda. Eu já sei o que vai acontecer, porque Deus mostra. Irmão, até hoje, tudo que aconteceu aqui na igreja, nunca eu fui pego de calça curta. Deus sempre me avisou meses antes.
Meses antes eu já sei do que vai acontecer. A Bíblia diz que o homem espiritual, irmão, ele a todos discerne, por ninguém é discernido. Daí as pessoas ficam bravas com a gente. Mas se eu tiver que pagar esse preço, eu vou pagar, irmão. Sinceramente, eu não quero ser um atalaia que está vendo a lâmina descendo, aleluia, e ele não fala nada. Sabe, essa para mim é a pior parte do pastorado. Tentar abrir os olhos de quem não quer ter os olhos abertos. A gente só se queima com isso. E eu quero encerrar. Mais uma coisinha. Maledicência. Maledicência é liberar palavras aparentemente boas, mas com intenções maliciosas por trás. Pessoas maquiavélicas. A palavra aparentemente é boa, mas tem algo por trás. Uma maledicência, algo que fica não é declarado. Irmão, isso aí quem faz é o inferno. Eu quero encerrar falando de algumas maldições lançadas pela nossa própria boca. Primeiro, as maldições que eu e você já lançamos aos nossos. Quem são os nossos? Os nossos filhos, a nossa esposa, os nossos pais, nossos familiares. Esses são os nossos. Quantas vezes você liberou? Você é burro, você é burra, você é um fracassado, uma fracassada. Ou talvez, eu queria que fosse um menino, mas daí nasceu você, minha filha. Meu Deus, você não faz ideia quantos testemunhos de meninas que um dia resolveram virar meninos para satisfazer um desejo do pai. Meninas que resolveram jogar futebol porque o pai ficava os dias inteiros olhando futebol. Elas estão gritando: eu quero apenas que o meu pai vá comigo, eu quero apenas que o meu pai olhe para mim, eu quero apenas que o meu pai... Você, meu filho, palavras que nós lançamos de maldição. Quantas vezes você xingou sua esposa, xingou seus filhos? Quantas vezes nós dissemos que eles não vão dar em nada? Quantas vezes nós falamos: tu é uma burra, tu é uma tonta, tu é uma idiota? Quantas vezes? Uma endemoniada. E ainda às vezes a gente quer dar uma de santão. Quantas vezes nós lançamos maldições para nós mesmos? Não, isso aí, eu nunca vou conseguir. Não, eu nunca vou conseguir fazer uma faculdade. Eu não tenho capacitação. Não, eu vou pagar aluguel a vida toda. Nunca vou ter uma casa. Eu nunca vou conseguir isso. Eu sou um burro mesmo, sou um tonto. Meu destino é sofrer. Isso são maldições que você lança contra si mesmo. E adivinha, vem um anjo ou um demônio para fazer cumprir? Os demônios vêm fazer cumprir. Quantas mulheres lançaram para si mesmos, e alguns homens: eu acho que é muito difícil tirar carteira de motorista, eu prefiro andar sem, porque eu até sei dirigir, mas na hora de tirar a carteira eu não vou conseguir, eu já fiz a prova 10 vezes, já rodei as 10, eu não vou conseguir tirar a carteira, eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir. O que é isso, irmão? Maldição contra si mesmo. O incrível é que Deus colocou uma capacidade poderosa na tua vida.
Se você realmente crê que você é um inútil, então tu pega a tua Bíblia e rasga aquilo que diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então você rasga isso da Bíblia, porque é mentira. E também, quando nós lançamos essas maldições aos outros, aos nossos, é uma palavra profética, sacerdotal. Aos outros, é uma palavra profética liberada. Tu é um trouxa, um bobalhão, tu é um imbecil, tu não vai a lugar nenhum, teu ministério não vai dar em nada, tu nunca vai ser isso, nunca vai ser aquilo. E nós muitas vezes acreditamos nas mentiras desses boca fedida. Se foi homem que disse, irmão, não escreve nem de lápis, porque tu vai ter que apagar alguma vez. Agora, se foi Deus, meu filho, descansa no que Ele disse. Descansa no que Ele disse. Vamos ficar de pé. É tempo de converter o nosso membro mais indomável do corpo. A nossa língua, ela precisa ser dominada pelo Espírito Santo. Ela precisa ser dominada, controlada pelo Espírito Santo. Quantas vezes eu já sou um cara quieto. Há quantas vezes você já viu a pastora falar que daqui uns dias eu vou ficar mudo? Irmão, não converse com ela, porque se é para me machucar, se é para me ferir, eu não vou abrir minha boca. Se o chapéu serviu, sai do teu lugar e vem aqui, nós vamos orar. Quando nós conseguirmos ter autoridade para mudar os nossos pensamentos, nós vamos mudar com consequência disso as nossas palavras. E nós aprendemos hoje que palavras não são apenas ditas. Minha atitude é uma palavra. E tem coisas que o Espírito Santo jogou na sua cara aqui nessa noite, enquanto essa palavra era ministrada. Isso aqui não é uma pregação, viu, irmãos? Isso aqui é um estudo. Isso aqui é para a gente estudar com a mente. E se o chapéu serviu e algo queimou no teu coração, que você seja homem o suficiente, vem se você for macho, de chegar em casa, e se a pessoa que você feriu estiver lá, se for teus filhos, abraça eles, pede perdão pelas palavras, porque eu tenho uma verdade espiritual para contar para você. Toda maldição que eu lancei, eu preciso retirar cada uma delas. Não é essa oração aqui que vai resolver o teu problema. Não vai. Nós vamos orar para que Deus te dê capacitação, para que você peça perdão.
Você precisa ir lá e dizer, ó, toda vez que o papai chamou você de burro, toda vez que eu disse que você não ia conseguir, todas as vezes que eu disse que você ia ser um problema, todas as vezes que eu falei isso, todas as vezes que eu te entristeci, eu quero pedir perdão. Me perdoa, filho, me perdoa, minha esposa. Eu não quero mais, eu não vou mais te amaldiçoar, eu quero te abençoar, eu quero abençoar a ti, eu te abençoo. Aleluia, irmão, isso é uma palavra profética poderosa, e é com esse tipo de bênção que muitas coisas irão mudar na tua casa, entre os teus filhos. Aleluia. Não interessa se você é um barbado e o teu filho tem 1 ano, pede perdão. Não interessa se são os teus pais, se essa palavra bateu em você. Talvez você tenha amaldiçoado o seu emprego, talvez você tenha amaldiçoado e o teu emprego está cada vez pior, talvez você amaldiçoou ele. Tu espera o quê? Começa a abençoar. Tem muito chefe que amaldiçoou os funcionários e os funcionários só trazem problema. Quem sabe tu começa a fazer o contrário? Quem sabe tu começa a abençoar teus funcionários? Se amaldiçoar só piorou, quem sabe tu faz o contrário? Quem sabe você amaldiçoou o teu casamento? Quem sabe você amaldiçoou seus pais? Quem sabe você amaldiçoou o seu carro, a sua casa? Você disse, esse carro que eu comprei é uma porcaria e ele só vive estragando. Quem sabe começa a abençoar, começa a profetizar, começa a liberar. Ao invés dos demônios trabalharem para cumprir as tuas palavras, que os anjos do céu trabalhem ao teu favor. Nós vamos orar agora. Nesse momento você vai pedir misericórdia para o Senhor, e que você tenha condições. O tema de casa é te conserta com quem o Espírito Santo colocou no teu coração. Te conserta. Se são teus filhos, faça. Se são teus pais, faça. Ah, meu irmão mora longe, amaldiçoei ele há tantos anos atrás, eu nem sabia que aquilo era uma maldição. Pois bem, você acabou de descobrir. Se o Espírito Santo falou, mora longe, irmão, tem um WhatsApp. Irmão, eu não consigo, no outro lado do mundo, faz uma chamada de vídeo. Aleluia, te conserta, Deus vai te dar condições. Se você não tem força e nem as palavras, daí é que Jesus gosta, porque é Ele que vai te dar a força, é Ele que vai te dar as palavras. Menos de você e mais dele. Fecha teu olho e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui, Pai querido, o teu povo que ouviu a tua palavra com atenção nessa noite. Pai querido, estamos doloridos, Pai. Não é fácil ter a verdade muitas vezes jogada na nossa cara. Pai querido, nós queremos pedir que o Senhor nos ensine, Pai querido, e nos capacite, Pai. Senhor, nós não queremos mais errar, nós não queremos mais amaldiçoar aquelas pessoas que nós amamos, nós não queremos mais amaldiçoar os filhos, os pais, nós não queremos mais amaldiçoar o nosso casamento, nós não queremos mais dar-nos condições de cuidar os nossos pensamentos. Senhor, domina a nossa mente, faça uma metanoia dentro do nosso ser. Nós queremos ser melhores do que nós somos, nós precisamos resplandecer a tua luz.